Bom, prosseguindo agora no item 7, vamos ao Concílio de Nicéia, página 15 do nosso livro. Bom, lembre-se, ano 325, há cerca de 12 anos, Constantino disse que se converteu. Então, ocorrendo muitos debates, e eles querem definitivamente implantar o culto aos mortos na Igreja Católica. Esse é o principal. E também vão debater sobre a questão da Páscoa, sobre a questão de Ário e Alexandre, vão afirmar que Deus morreu na cruz, todas essas heresias e outras. E quando que eles vão fazer isso? É agora nesse concílio de Nicéia. Nós veremos que eles vão colocar livros apócrifos, porque infelizmente, segundo a história, entre Malaquias e Mateus, aquele período chamado intervalo profético, existem livros apócrifos judaicos de homens orando pelos mortos, os macabeus. Isso a história comprova que eles fizeram isso, né? Então, o que esses bispos pagãos agora de Roma fazem? Eles adotam esse livro, o livro dos macabeus, para eles poderem justificar, tá bom? O paganismo. E não é só isso não, tem um outro livro também, que era um livro histórico judaico, que eles adotaram, que também tinha paganismo, um livro chamado Tobias, livro de Tobias. Você pode encontrar ele na internet hoje se quiser ler. Eu tive que ler aquele livro, é uma coisa horrível. Vou resumir para vocês entenderem. Era um homem, tá bom? Que ele um anjo aparece para ele, mas o anjo nunca se diz anjo. Inclusive o anjo mente, porque começam a perguntar a ele: quem é você? De onde você veio? Aí o anjo se apresenta como de uma família muito famosa, tá bom? Um exemplo, eu sou neto do Daniel Berg, um exemplo. A pessoa, poxa, eu conheço você. Ou seja, o anjo mentiu, né? E o anjo, o que acontece? Tobias, ele tem a missão de curar o pai dele de cegueira, porque o pai dele estava sentado debaixo de uma árvore, o passarinho fez cocô, ele ficou cego. Só história estranha, né? E o anjo vai junto com Tobias no caminho. Quando Tobias vai beber água, diz que vem um peixe para tentar atacar Tobias. Aí o anjo fala para ele: olha, tira esse peixe da água, você pode comer ele todo, mas guarda o fígado. Aí Tobias: por que guardar o fígado? É o seguinte, Tobias, o anjo diz para ele: você está indo para uma cidade que tem uma mulher que ela é apaixonada, desculpa, tem um demônio que é apaixonado por uma mulher. E toda vez que essa mulher casa, na noite de núpcias, o demônio vai lá e mata a mulher. Desculpa, mata o noivo, né? E a mulher fica viúva. Ela casa de novo e o demônio vai lá e mata o noivo e ela fica viúva. Aí o demônio fala, o anjo fala: tu vai casar com essa mulher. Mas quando você entrar no quarto na noite de núpcias, você pega esse fígado desse peixe e queima ele. E deixa a fumaça encher a casa. Quando o demônio vier para te matar, essa fumaça vai prender o demônio no deserto e ele não vai vir mais para te matar. Você acha que isso é história cristã? Isso é história que os judeus, quando estavam desviados, escreveram, tá bom? Então eles vão adotar esses livros, que são livros pagãos, né? Bom, Concílio de Nicéia, ano 325 da era cristã. Estamos então há 12 anos daquele Edito de Milão que eles assinaram, né? Na época Constantino e Licínio. Neste concílio se reuniram os bispos que durante a perseguição atuaram como tradutores, e conflitos com os bispos e pastores que fugiram para não morrer terá início. Esse concílio é chamado de primeiro concílio ecumênico pelos católicos. E aqui eu tenho que falar uma parte triste para vocês, né? As Assembleias de Deus, infelizmente, ela perdeu a sua identidade. Ela não sabe qual é a sua origem. Não sabe qual é a origem, e ela está dizendo hoje que ela saiu da Igreja Católica. Se você pegar a nossa confissão de fé, infelizmente, o que está escrito lá, você vai encontrar esses concílios católicos aqui como sendo concílios da Igreja cristã.
Se esse fosse um concílio da igreja cristã, então nós teríamos que adotar esse livro de Tobias, fazer pregações das palavras daquele anjo de como prender um demônio. Algo, claro, que é inconcebível para um cristão. Mas isso está, se você pegar na Confissão de Fé das Assembleias de Deus, está lá esses concílios católicos. Não citam um concílio anabatista. Não citam um concílio anabatista, infelizmente. Bom, o comentário prossegue. Este concílio debateu alguns temas importantes sobre a divindade de Jesus, definiram Jesus Cristo como união da humanidade e da divindade em uma só pessoa, ou seja, pegaram aquela doutrina de Orígenes, que tentava explicar como foi a união entre a humanidade e a divindade. A Bíblia não detalha isso, tá bom? A Bíblia não detalha isso. E o resultado disso aqui é que católicos e protestantes até hoje pregam que o Deus eterno morreu na cruz. Esse concílio, ele não é cristão. Aqui já são os bispos pagãos. Bom, segundo ponto, a organização do cânon. Os católicos adotaram os livros apócrifos neste concílio. Como esses bispos haviam praticado paganismo durante a perseguição de Diocleciano, eles adotaram o culto pagão. E entre os livros que eles adotaram estava o livro dos Macabeus, que era base para o culto aos mortos, né? E o livro de Tobias também, que era a base para essa prática de você usar fumaça para prender demônio. Inacreditável. Bom, em terceiro lugar, sobre a data da Páscoa, que vinha sendo debatida há muito tempo, então o que eles fizeram? Nesse momento, eles vão aprovar em definitivo essa doutrina. Ninguém poderá mais contradizer, porque entra num concílio. Então, a partir disso, vocês não podem mais contradizer essa doutrina. O comentário prossegue. Este concílio determinou que as igrejas não deveriam mais seguir a Páscoa bíblica no dia determinado pela Bíblia, mas sim aos domingos. Lembre-se que a Páscoa bíblica ela pode cair em momentos diversos. Não? A Páscoa bíblica, nesse ano de 2024, ela caiu numa terça-feira, no dia 23 de abril. A Páscoa católica caiu lá em março, é completamente diferente. Então, pela Páscoa bíblica, a Páscoa pode cair em qualquer dia da semana e a ressurreição sempre ocorre no domingo, porque é a ordem lá de Levítico 23. Então, nós devemos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus como está na Bíblia. Eles vinham debatendo esse tema desde o ano 154 e agora, nesse concílio de Nicéia, ano 325, eles confirmam que seria só aos domingos. Veja o que Atanásio de Alexandria escreve, um homem que vocês conhecem bem, né? Ele diz: nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à Sagrada Páscoa. Isto é, em resposta às suas orações, esta questão também foi resolvida. Todos os irmãos do Oriente que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós que desde os tempos antigos mantivemos a Páscoa juntamente convosco. Desde os tempos antigos, quando eu mostrei para vocês, no ano 154, é que a igreja de Roma começou a fazer essa mudança. Por isso que até hoje as pessoas estão enganadas. Eu vejo as igrejas celebrando a Páscoa quando na data estabelecida pelos católicos. Se nós pesquisarmos aqui na internet de forma rápida, tá bom? Vou botar ali Páscoa 2024, o que o Google vai mostrar? Ele vai mostrar a Páscoa católica. Olha lá, caiu no domingo, 31 de março de 2024. Então, mas se você pesquisar a Páscoa judaica 2024, então ele vai apresentar o critério da Bíblia. Tá bom? O critério da Bíblia.
que é o 14º dia do mês de Nissan, que começou no dia 22 de abril e terminou no dia 23 de abril. Então, no dia 23 de abril, às 3 horas da tarde lá em Israel, 10 horas da manhã aqui no Brasil, nós celebramos a morte de Jesus, tá bom? No dia 22 de abril. E caiu quando? Caiu numa terça-feira. Vou conferir aqui para vocês, olha. Tá lá. Dia 23 de abril, o dia da morte de Jesus, caiu numa terça-feira. Lembre-se que o dia judaico começa no dia 22 às 18 horas e termina no dia 23 às 18 horas. O Cordeiro Pascal, né, a data que Jesus morreu, então, é o dia 23, tá bom? Na hora nona. E no domingo, no próximo domingo, no caso no dia 28, foi a ressurreição de Jesus. E contando 50 dias da ressurreição, cai lá no dia 17 de junho, que foi agora o dia de Pentecostes, o dia de nascimento da igreja. Tudo isso se perdeu na história. Para alguns, né? Para alguns. Isso influência de quem? Influência da Babilônia apocalíptica. E o estranho é agora algumas igrejas dizerem que, alguns cristãos da Assembleia de Deus dizerem que nós saímos da Igreja Católica, né? O comentário prossegue. A tentativa de mudar a data que representa a morte de Jesus começara com o bispo Aniceto, que adotara essa alteração próximo do ano 154 da era cristã. Foi ele que debateu, né, com o Marte, que era discípulo de João, tá bom? Bom, eu coloquei aí para vocês também uma citação de um historiador que ele fala sobre esse momento de Constantino, né? Ele diz: a maioria votou contrariamente às ideias arianas, ou seja, Ário foi condenado nesse concílio, né? E estabeleceu uma confissão de fé, provavelmente redigida por Ósio, que definisse a posição da igreja quanto à relação entre pai e filho, ou seja, estabeleceram que Jesus Cristo, a sua humanidade, a sua divindade, tinha se tornado uma só pessoa. A finalidade é dizer que Deus morreu na cruz. O historiador prossegue. Trata-se do Credo de Nicéia, dogma da ortodoxia cristã, rezado até hoje. Nele se reconhece a consubstancialidade entre pai e filho, sem qualquer hierarquia entre ambos, eis que da mesma ousia, essência. Vencida, restou, portanto, a tese subordinacionista, apesar de Eusébio de Nicomédia apontar para a omissão das escrituras quanto ao termo homousios, o mesmo ou idêntico. Então eles dizem que Jesus Cristo, o Filho, ele era idêntico ao Pai. Bom, qual a diferença? O Filho era homem também. O Filho era Deus e era homem. O Pai, ele é Deus eterno. Então o Filho, ele é o quê? Ele é o resultado do Espírito Santo gerar, fecundar o óvulo de Maria e gerar esse homem, que não teve participação de homem. Tá ok? O comentário prossegue. A relutância de alguns bispos em endossar a profissão de fé provocou a intervenção do imperador. Então, observe, o imperador Constantino, ele já vai intervir no debate. Tá bom? Ele já vai intervir no debate. Que os ameaçou com o exílio, ou seja, o imperador falou, vocês têm que decidir, porque se quem não concordar, eu vou mandar para o exílio. O que esse homem entendia de teologia, né? Mas, na verdade, o que eles queriam era botar essa doutrina que Deus morreu na cruz, o Deus eterno morreu na cruz. Diante disso, até Eusébio de Nicomédia ratificou a ata, mas Ário não, e foi expulso da comunidade eclesiástica. A igreja, eu coloquei aí entre colchetes, porque o historiador chama de igreja, mas eu coloco a igreja católica. Essa é uma igreja. A igreja católica se revelava cada vez mais
Não? A Igreja Católica se revelava cada vez mais submissa aos interesses do imperador, prenunciando o que viria a se denominar cesaropapismo. Veja, isso aqui é um historiador, eu coloquei o link completo de um trabalho que está lá até no Tribunal de Justiça, porque foi algum advogado, alguém se formando, né, em direito, que ele tem que fazer trabalhos sobre a história da igreja. E ele foi pesquisar sobre esse trabalho, sobre esse período, né? Então, esse nome que ele usa aqui, cesaropapismo, isso é usado claramente na história. Por quê? Constantino, na verdade, ele é o primeiro papa. Tanto que a história diz, ele é que determina a decisão aqui do Concílio de Nicéia. Então, ele ameaçou aqueles que não concordassem, então, de serem expulsos. E, claro, iriam para a clandestinidade. Esses bispos já estavam comprometidos com ele, né? Então, cesaropapismo, por quê? Porque César era o título dado aos imperadores romanos, né? Aos imperadores romanos que governavam o império. Então, agora, é um governador do império que ele também governa a igreja. Por isso, chamada cesaropapismo. E o que vai acontecer na história? É importante você ver que o Apocalipse diz que essa religião ela estava assentada sobre a besta. E aqui eu vou já explicar para vocês o que é a besta. A besta no Apocalipse, que lá aparecem duas, tá bom? Em Daniel capítulo 7 aparecem 4, citando as bestas anteriores, de reino assírio, grego. A besta é um poder político, tá bom? E essa religião da Babilônia, ela estava assentada sobre esse poder político. Continua assentada até hoje. Quando nós falamos de Diocleciano, daqueles imperadores, né, por que eles perseguiam os cristãos? Porque essa religião exigia. Essa religião foi que disse para Diocleciano, eu mostrei documentos para vocês, por mais uma vez falou, olha, você tem que tirar esses cristãos daqui porque eles atrapalham a operação dos deuses. Provavelmente os demônios não desciam, né? Não apareciam. Então, essa religião oprimia os cristãos, ela estava sentada sobre a besta, que era o Império Romano, agora ela continua sentada, só que de uma forma diferente. Em vez de adorar aqueles muitos deuses, todo o culto que eles faziam pagão era para um Deus único. Eles só mudaram o plural de deuses para Deus, mas todo o culto que eles faziam, inclusive a invocação ao mundo dos mortos, que é a pior coisa que nós sabemos que acontecia aqui, porque claramente a Bíblia chama isso de abominação, de religião de Baal, ou seja, essa é a religião de Roma que estava assentada sobre a besta e, segundo o Apocalipse, permanece assentada e durante a grande tribulação estará assentada sobre a besta até que a besta, em um determinado momento, destrói ela. Em algum momento o catolicismo vai ser destruído durante a grande tribulação. Mas hoje ele continua sentado sobre a besta. Sobre o Brasil não precisa nem dizer. Em 2009, você pode procurar o acordo, né, Brasil-Vaticano, ele foi assinado em 2009 pelo Lula. É um acordo ilegal. Ele colocou a Igreja Católica como tendo prioridade no Brasil sobre o ensino religioso. Isso está errado, isso é ilegal. Isso faz parte do cesaropapismo. Essa religião continua sentada sobre a besta. A Europa, Roma, ela continua dominando aquela região. Então, esse título que ele deu vai ser largamente usado na história. Bom, prosseguindo na leitura. Constantino não entendia nada de teologia e, diante de duas heresias, só queria ver o fim da divisão doutrinária. Nessa reunião, então, foi definido como Ário pregava que Jesus Cristo era um Deus menor e assim pôde morrer na cruz. Atanásio e Alexandre
pregavam que Jesus Cristo era o Deus eterno e que morreu na cruz. O credo de Atanásio, nós vamos ver ele depois, irmãos, né? Ele tem esse problema. Ele é redigido e organizado por essas igrejas pagãs. Essa igreja pagã, melhor dizendo. Tá bom? Então, o credo de Atanásio, quando ele fala lá da união perfeita, né, entre a humanidade e a divindade de Jesus, muitas pessoas não percebem. Mas a pessoa que assume esse credo, ela está assumindo que Deus morreu na cruz, que o Deus eterno morreu na cruz. E aí está o perigo. Nós vamos estudar o credo de Atanásio depois. Bom, eu comento aí mais abaixo. Era um debate entre bispos que haviam adorado o demônio para não morrer e agora defendiam duas heresias. Escolher entre Ário e Alexandre, ou entre Ário e Atanásio, significa escolher entre o diabo e o demônio, entre o muito herege e o pouco herege. É isso. A definição cristã deve ser: este é um mistério. Não vou aproveitar para ler aqui com vocês Colossenses capítulo 2, versículo 2. Não? O apóstolo Paulo diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. E o que significa um mistério? Um mistério, claro, é algo que você não consegue compreender totalmente, tá bom? E você, então, encarando como um mistério, você não deve tentar explicar como foi a união entre a humanidade e a divindade, tá bom? Então, prosseguindo na leitura, este é um mistério que não temos resposta na Bíblia, mas afirmamos que Jesus Cristo é Deus eterno e Deus não morreu na cruz. A parte humana morreu na cruz, tá bom? Jesus Cristo é Deus eterno, porque nós vemos Yahvé falando no Antigo Testamento. Eu virei, falou para o profeta Ageu, eu virei e pisarei nesse templo. Então Deus disse que ia se fazer homem, tá ok? E esse é um grande mistério. Como que a humanidade e a divindade habitaram ali? Siga o exemplo do apóstolo Paulo e de Apolo. Não vá além do que está escrito. E o que esses homens aqui estão fazendo é ir além do que está escrito, seguindo o mau exemplo de Orígenes. O texto prossegue. Os católicos romanos e os católicos arianos, nós temos que começar a fazer divisão agora, ambos praticavam paganismo. Só que um diz que o Deus eterno morreu na cruz e o outro diz que um Deus menor morreu na cruz. Ou seja, são dois hereges. Então, nós temos que começar a dividir. Vai ter um momento da história que eu vou falar em igreja católica romana, católica ariana, católica ortodoxa, católica copta e católica gnóstica. Nós vamos encontrar lá nos anos 1200 uma igreja católica gnóstica também. Tá bom? Os católicos romanos e os católicos arianos cometeram o erro de tentar explicar o inexplicável. Está claro que estamos diante de um mistério, né? Em 1 Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Bom, então, Deus se manifestou em carne, o apóstolo Paulo fala isso claramente. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E ele, quando estava aqui na terra, teve um momento que ele falou da sua divindade, da sua eternidade. Ele disse: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi, pelo Espírito, lhe chamou de Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E ele pergunta: se Davi lhe chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? É claro que ele está dizendo: olha, existe uma natureza eterna e existe ali uma natureza humana. Como ocorreu essa união? Aí, meu irmão, isso está descrito como um mistério. Nós realmente não temos como compreender e nós fazemos como está na Bíblia.
as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para cumprirmos toda a lei. Pronto. E as não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Existem coisas que não foram escritas. O apóstolo Paulo diz claramente: aprendam comigo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Então esse é um momento muito importante, porque eles já estão pregando heresias, né? Já estão pregando heresias. O comentário prossegue. Sendo um mistério, devemos aprender com Paulo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Criou-se muita fábula em torno do concílio de Nicéia. Algumas delas dizem que esse concílio criou o cristianismo. É claro que isso está errado. Nós estamos vendo na história que o cristianismo ele existia antes. Os historiadores eles não conseguem diferenciar, irmãos. Para eles, essa igreja de Constantino é o cristianismo. E como eles olham para o catolicismo hoje, estudam o catolicismo na história, pensando que esse é o cristianismo, eles falam o seguinte: olha, esse cristianismo aí foi inventado por Constantino. Se eles colocassem que o catolicismo foi inventado por Constantino, aí eu concordaria, porque foi realmente. Foi ele que organizou. Então, foi ele que colocou esses bispos pagãos lá, que ele certamente viu esses bispos adorando o demônio para não morrer, porque ele já era imperador quando estava tendo a perseguição. Lembre-se, ele tornou-se imperador em 306. E a perseguição foi até 313. Tá bom? Em 311, Galérico ainda assinou um edito de tolerância no território dele. Mas o próprio Constantino não assinou esse edito, ele só assina em 313. Então, Constantino ele organizou o catolicismo. Essa é a verdade clara da história. A Assembleia de Deus está fazendo feio dizendo que ela saiu da Igreja Católica. Colocar na nossa confissão de fé que esse concílio aqui, por exemplo, foi o concílio da Igreja. Bom, outra fábula que os críticos tolos, né, colocam, por exemplo, que foi nesse período que ele criou a doutrina da Trindade. Não é verdade. Quem até utilizou esse termo pela primeira vez foi um anabatista montanista chamado Tertuliano. Tá bom? Isso ali próximo do ano 210 da era cristã. Ele tinha servido na igreja de Roma até que viu um montanista, um anabatista sendo morto e mantendo a sua fé e pregando o evangelho no lugar de morte. Ele falou: que cristianismo é esse? Ele abandonou a igreja de Roma e foi para o montanismo. E é ele, tá bom, que utiliza pela primeira vez o termo Trindade. E o termo Trindade, ele vai se tornar um tema de discussão na história, que alguns não concordam com o tema Trindade. Eu conheço pessoas no nosso meio, na Assembleia de Deus, que ele não concorda com o termo Trindade. Eu falo o que com ele? Eu pergunto o seguinte: meu irmão, você acredita que a Bíblia descreve o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus? Ele: sim, pastor Levi, eu acredito, mas é um Deus. Sim, eu também acredito, é um Deus. Mas no entender dele, o termo Trindade significa mais de um Deus. No meu entender, não significa. Eu falei: se não significa, você não precisa usar o termo Trindade. Agora você tem que pregar que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Porque isso na Bíblia é muito claro. Tá bom? Ele falou: não, eu prego isso. Eu falei: então você não tem heresia nenhuma. Agora, na história, quem discordar do termo Trindade, os católicos e protestantes vão matar. Calvino, ele é famoso porque teve um espanhol que ele discordava do termo Trindade. Ele dizia a mesma coisa: não, esse termo significa 3 deuses. Eu acredito em um Deus certo, um Deus só, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom, então isso está certo, mas Calvino mandou matar ele. E depois escreveram cartas criticando Calvino. Calvino respondeu dizendo: tem que matar sim. Então gera uma controvérsia na história, que a solução para a controvérsia é isso que eu estou falando para vocês. Se alguém fala assim: não, eu não concordo com o termo Trindade, você pode discordar do termo Trindade, tá bom? Mas você acredita que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus? Porque a Bíblia fala assim claramente. Não, eu concordo, sim. Mas é um Deus, pastor. Sim, eu concordo. Inclusive, eu escrevi um trabalho que eu vou estar dando aula na convenção, que eu vou falar sobre os dogmas do cristianismo.
E eu digo o seguinte, que trindade não é dogma. Dogma é o monoteísmo. Nós acreditamos em um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o nosso dogma é o monoteísmo. O que é a trindade? A maneira de nós explicarmos o dogma do monoteísmo. Então, eu espero também que as pessoas entendam isso e que a Assembleia de Deus mude também essa prática de dizer que a trindade é dogma. Não, o dogma é o monoteísmo. Se você fala que a trindade é dogma, acaba que na história praticamente não se debateu sobre o monoteísmo. E era o que essa instituição de Constantino queria. Tá bom? Não ter um debate sobre o monoteísmo. O monoteísmo é uma doutrina essencial. Ela é então um dogma. Tá ok? E a trindade não é dogma. A trindade é uma forma de você explicar o dogma do monoteísmo. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Se você acredita nisso, mesmo se você não quiser usar o termo trindade, não tem nenhuma heresia nisso. Bom, terceira crítica que eles dizem, que manipulou a Bíblia. Bom, Constantino realmente manipulou a Bíblia, tá bom? Mas o cânon já estava fechado sem esses livros que esses católicos adotam agora nesse concílio. Então, Constantino, esse concílio organizou uma Bíblia para eles. Até hoje, a Bíblia católica, ela é separada da nossa, né? Ela é separada da nossa. Em quarto lugar, diz que retirou livros canônicos da Bíblia. Isso não é verdade, tá bom? Os livros que nós temos na Bíblia hoje, nós encontramos debate na igreja primitiva, mas alguns até por conta de católicos que não concordavam com o Apocalipse, eu mostrei para vocês, criticaram o livro de Apocalipse, mas eles não conseguiram tirar esse livro da Bíblia, tá bom? Não conseguiram. Por quê? Porque já estava fechado o cânon sagrado. E aí eles inventam que tiraram livros que dizia que Jesus se casou com Maria Madalena, mas isso eram livros gnósticos, irmãos. E os gnósticos, você lembra, era aquele grupo que estava também em Roma, e eles defendiam abertamente que durante a perseguição não tinha problema sacrificar o demônio, nem comer das coisas sacrificadas ao demônio. Não? E esse livro, essa doutrina de que Jesus se casou com Maria Madalena, foi inventada por eles. Mas aí as pessoas agora, para desacreditar o cristianismo, porque é tanta coisa ruim aqui que os católicos fazem, eles querem jogar tudo na conta do cristianismo. E nós, irmãos, nós temos que separar isso na história. Senão nós vamos pecar contra o cristianismo. Se nós falarmos que esse homem era cristão e que essa igreja que invocava os mortos, acreditava em purgatório, e essa doutrina que eles mudaram, se nós falarmos que eles eram cristãos, nós estamos traindo o cristianismo. Bom, e também acusam eles de estabelecer a obrigatoriedade do domingo. A história também eu mostrei para vocês, a igreja, ela guardava o domingo, como no livro de Atos, nós vemos eles se reunindo no primeiro dia da semana. Aquele dia ficou marcado porque a profecia de Levítico 23 dizia que o dia das primícias tinha que cair sempre em um domingo, tá bom? Tinha que cair sempre no domingo. Então, por conta dessa profecia, o que a igreja fez? A igreja ficou se reunindo nesse dia, tá bom? Olha, Levítico 23, versículo 11, falando das primícias, quando ele levava o molho, né, de trigo diante do sacerdote, então diz lá, ó, ele moverá o molho perante Yahvé para que sejam aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. O que é o dia seguinte ao sábado? A Páscoa, ela caía em qualquer dia da semana. Eu mostrei para vocês, em 2024 ela caiu na terça-feira. Então, os pães asmos eram na quarta-feira, no dia seguinte. E quando que era o dia das primícias, que profetizava a ressurreição de Jesus? Está escrito aqui. Era, então, no domingo, sempre no dia seguinte ao sábado. Então, ok. Pois bem, prossegue a leitura. Então, toda a igreja primitiva também, ela não guardava o domingo, mas ela considerava esse um dia especial, ok? E se reunia no domingo por conta da ressurreição.
Bom, em 336 da era cristã, Ário teve uma audiência com o imperador Constantino no palácio. Depois juntou-se à procissão de seus seguidores para ir à igreja de Alexandre. De repente, de acordo com o cronista Sócrates Escolástico, nós vamos estudar a vida dele, cerca de 100 anos à frente, ali próximo do ano 430, esse historiador de Constantinopla vai escrever uma história dessa igreja primitiva. Eu vou até colocar a coleção dele lá à disposição para vocês. No final da aula eu faço esse trabalho, né? Vou colocar ele lá à disposição para vocês poderem ler, tá bom? É uma obra bem interessante. Eu já li a obra, extraí algumas partes dela. Não dá para extrair tudo porque ela é muito grande, né? Ao todo acho que são 7 volumes, tá bom? Eu vou colocar ela lá para vocês. Sócrates de Constantinopla. São 7 volumes, tá bom? Eu vou colocar ela lá para vocês poderem fazer leitura, tendo tempo, ler. Bom, então ele diz que Ário começou a ter cólicas intestinais e procurou o banheiro mais próximo. Lá as suas entranhas, o baço, o fígado e os intestinos entraram em erupção em uma confusão sangrenta, matando-o. Os ortodoxos chamaram o episódio de milagre da oração respondida. Os arianos chamaram de assassinato, ou seja, ele teria sido envenenado. Seja como for, o homem de 80 anos estava em boa saúde quando se encontrou com o imperador. É inteiramente possível que tenha sido envenenado através da comida e bebida servida, né? Bom, então isso é contado, né, por Sócrates de Constantinopla, e isso aí vai ser normal na história da Igreja Católica. Não existe nem dúvida, vocês conhecem a história da Inquisição, né, em que vai ser normal matar as pessoas, né? Constantino aparece assentado no trono principal. Ele se apresentava como pontífice máximo do cristianismo, assim como se apresentava como pontífice máximo do paganismo. Ele continua, no 325, seriam 12 anos de convertido, né? Ele vai morrer no ano 337. A história comprova que em todo esse período ele continuou trabalhando também no templo pagão como sacerdote máximo. Inclusive, no ano da morte dele, 337, ele participou de uma inauguração de um templo dedicado ao demônio. O comentário prossegue. Esse ponto já bastaria para provar que a Igreja Católica Romana não é a Igreja de Deus. Um homem que era considerado a ponte máxima entre os deuses pagãos e os homens, e ao mesmo tempo, a partir de 312, será considerado a ponte máxima entre o Deus da Bíblia e a Igreja? A possibilidade disso ser verdade é simplesmente zero. O cristianismo é extremamente exclusivista, né? Claro, Deus não aceita dividir a sua honra. Um cristão jamais aceitaria dividir o púlpito ou mesmo participar de uma reunião de bispos e pastores onde o líder era um homem, nesse caso Constantino, que era sacerdote pagão e sacerdote de Deus ao mesmo tempo. Isso é inaceitável, irmãos. Tem uma imagem aí do Concílio de Nicéia, né? Tá bom? E a história comprova também que a partir desse momento eles começam a adotar as procissões e as imagens de escultura, inclusive a imagem de Constantino era levada na procissão, tá bom? Por esses padres católicos romanos. Tá bom? Então é claramente um paganismo. Nós não podemos cair nesse erro. O comentário prossegue. Um homem não pode ao mesmo tempo ser sacerdote do demônio e sacerdote de Jesus, mas era isso que Constantino afirmava ser. O título de pontífice máximo foi adotado pelo imperador Augusto no ano 13 a.C. Esse título designava o sacerdote supremo do colégio dos sacerdotes, a mais alta dignidade na religião romana. Ou seja,
Por que Augusto teria feito isso? O sacerdócio ele era controlado por famílias de pessoas, tá bom? Que passava só de pai para filho. No sacerdócio pagão também era assim. E assim os imperadores não conseguiam controlar. Então, o que o imperador falou? Ele falou, olha, a partir de agora eu sou sacerdote também, eu sou o sacerdote máximo. E quem é que ia discordar? Ele mandava matar. Então, assim, ele passou a controlar as ofertas, né, que eram feitas de terrenos, de riquezas, para os templos, para os sacerdotes. E Constantino, o que ele vai ver na Igreja Católica Romana? Ela tinha uma vantagem em relação aos sacerdotes pagãos. Os sacerdotes pagãos, o imperador era sacerdote, mas ele não conseguia controlar quem seriam os próximos sacerdotes, tá bom? Teria que os sacerdotes abaixo dele era sempre aqueles dessas famílias de sacerdotes que vinham de 50, 100 anos, 200 anos, há 2000 anos, desde lá da Babilônia. Eu comentei para vocês que o historiador judeu Flávio Joséfo, ele cita historiadores romanos que eles falam como nasceu a religião de Roma. Nasceu de sacerdotes que escaparam da queda da Torre de Babel. Tá bom? Então isso é história. Ok? E o que ele vê? Ele vê agora uma oportunidade. Olha, aqui nessa igreja eu posso controlar os bispos. Não vai ser filho do bispo A, filho do bispo B, eles podem controlar. Era mais fácil controlar a Igreja Católica Romana do que o paganismo. O comentário prossegue. Constantino, mesmo após ter se dito convertido, manteve a sua vida pagã como pontífice máximo. O imperador Augusto também era reverenciado como uma divindade. Assim, o culto do divino Augusto, que só foi encerrado cerca de 43 anos após a morte de Constantino, no ano 380 da era cristã, com o Papa Damaso I. Ele vai entrar num acordo com o imperador e vai falar, vamos acabar com esse culto ao imperador. Olha, vai ser lá no ano 380. Nós estamos no ano 325. Então Constantino, ele continuou sendo visto como Deus. Essa Igreja Católica Romana cultuava ele como Deus, tanto que carregava estátuas dele nas procissões. Isso aqui é uma igreja pagã, tá bom? Não existe dúvida. É uma igreja pagã. O cristão verdadeiro estava longe dela. Bom, eu coloco aí um historiador que ele conta. O culto do divino Augusto, que era chamado Divus Augustus, continuou até a religião do Estado ser mudada para o cristianismo em 380 por Teodósio. Teodósio era um imperador. Ele vai assinar o Ato de Tessalônica junto com o Papa Damaso I. Para vocês verem, 55 anos depois desse período que nós estamos estudando. Eu falei para vocês que Constantino enriqueceu os padres, né? Os bispos católicos. E o poder deles vai crescer, principalmente depois com os filhos de Constantino. Quando chega no ano 380, irmãos, era tão lucrativo ser papa que havia guerrilha mesmo, de fato. Por exemplo, eu vi reportagens falando, né, que, por exemplo, o Rio de Janeiro vive uma guerrilha. Teve um mês aqui no Rio de Janeiro, uma guerra entre milicianos e traficantes, que morreram 30 pessoas naquele mês. Olha que acidente horrível. Depois nós vamos ver a história. Esse Papa Damaso, quando ele foi eleito, se formou uma guerrilha em Roma pelo poder que, acredite, eram 137 mortos por dia. As pessoas se assustam com 30 mortos por vez aqui no Rio de Janeiro. Eram 137 mortos por dia. Está arriscado ganhar lá da festa de Gaza, da guerra de Gaza. Não? Um número de 137 mortos por dia, mas era a eleição para ser Papa. Nós vamos estudar com detalhes depois essa eleição. Bom, um outro historiador também que eu cito, aí à frente ele diz, estamos ainda na página 20, o longo pontificado de São Silvestre, não, esse São Silvestre foi, podemos dizer, o Papa que Constantino colocou lá, né? Ele vai de 314 a 335.
correu paralelo ao governo do imperador Constantino, numa época muito importante para a igreja, apenas saída da clandestinidade e das perseguições. Foi nesse período que se formou uma organização eclesiástica que duraria por vários séculos. Isso aqui é um historiador contando a história, tá bom? Nesta época, teve lugar de destaque o imperador Constantino. Este, de fato, herdeiro da grande tradição imperial romana, considerava-se o legítimo representante da divindade. Nunca renunciou ao título pagão de Pontífice Máximo. Isso aqui, todo historiador que você consultar, ele vai falar isso. O católico não vai falar, mas tem até historiador protestante que fala isso. Porque o protestante, eles demoraram a perceber que chamar a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica era um tiro no pé. Eu escrevi um artigo que saiu em março de 2022, no Mensageiro da Paz, que eu usei exatamente essa expressão. Eles demoraram a perceber isso, que se ela era a Babilônia Apocalíptica, eles eram reformadores da Babilônia Apocalíptica. Mas a história comprova que essa igreja aqui praticava paganismo. Tanto que Calvino disse, esse negócio de purgatório é paganismo. Tá bom? Como dizer que a igreja praticou culto ao demônio por 1.200 anos, de Constantino até Calvino, e Calvino chega e restaura a igreja? O indivíduo tem que se esforçar muito para ser enganado por uma historinha dessa, né? Então ele nunca renunciou ao título pagão de Pontífice Máximo. E logo também do Deus dos cristãos. E por isso encarregado de controlar a igreja católica, né? Como qualquer outra organização religiosa. Ou seja, a igreja que ele organizou era como o outro culto pagão. Tá bom? Foi ele, por isso, e não o Papa Silvestre, que convocou no ano 314 um sínodo para sanar um cisma interrompido na África. E foi ele ainda que, em 325, convocou o primeiro concílio ecumênico da história, em Nicéia, na Bitínia, residência de verão do imperador. Silvestre, não podendo intervir por causa da sua idade avançada, enviou como seus representantes ao importante acontecimento o bispo Ósio de Córdoba e 2 sacerdotes. Assim fazendo, Constantino introduzia um método de intromissão do poder civil nas questões eclesiásticas, que não será sem nefastas consequências. Irmãos, até hoje, a Igreja Católica está de alguma maneira ligada a um Estado, porque acabaram criando o Estado do Vaticano. Então, foi agora no século XX. Mas quando Lutero faz aquela pseudo-reforma, aquilo ali foi um movimento político. A história já comprovou que a maçonaria foi que protegeu Lutero, o príncipe que protegeu ele, o pai desse príncipe, eram maçons famosos. E você pode ver a história do protestantismo vai ser controlada pela maçonaria. Inclusive, o primeiro estatuto da maçonaria, nós veremos isso na história, foi organizado, foi escrito por 3 calvinistas, 3 bispos calvinistas. Então não existe dúvida da ligação dos católicos e protestantes com o Estado, com o governo civil. Eles são controlados. Só em 1800 que a igreja começou a se separar do Estado, com a Revolução Francesa e com a independência dos Estados Unidos. Tá bom? Então, essa é a história de Constantino, que historiadores, eu estou colocando historiadores para vocês poderem ver. E coloco agora um outro historiador, está o link aí abaixo, que ele diz: Constantino assumiu o encargo de Pontífice Máximo, o grande sacerdote do culto politeísta romano. Aceitou a realização de jogos e sacrifícios aos deuses em sua homenagem. Ele nunca acabou com o culto pagão. Tá bom? Quem vai acabar mesmo vai ser os seus filhos e Teodósio, lá nos anos 380 já, em 50 anos. Então aqueles cultos pagãos continuavam acontecendo. E ele lá sendo reverenciado. Mandou cunhar moedas com a imagem do Sol Invicto. Quem era o Sol Invicto? Eu mostrei para vocês. Era o mesmo Baal
que é o deus da Babilônia, que também era chamado de Heliogaba. Mostrei para vocês no livro 2. Então, ele continuou homenageando o Sol invicto e estabeleceu o domingo, dias solis, que era o dia do sol, como feriado público dedicado a esse deus. Bom, eu mostrei para vocês que a igreja primitiva, ela usava o domingo, como está no livro de Atos, porque era o dia da ressurreição. Mas o que ele faz agora? Ele estabelece como uma lei. E aí os judeus, por exemplo, serão prejudicados. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que nesse momento aqui a igreja apostatou e que todos que não guardam o sábado têm a marca da besta. Eu chamo eles de falsos, porque, por exemplo, tem eles aí, aparecem na internet chamando a Assembleia de Deus de irmã. Como que eles podem ao mesmo tempo dizer que nós temos a marca da besta, porque no entender deles nós guardamos o domingo, e nós não guardamos o domingo, nós guardamos os 7 dias da semana. Agora, o domingo foi, na história da igreja primitiva, o dia que os cristãos se reuniam por causa da ressurreição. Então, eles inventam que o domingo começou a ser guardado aqui com Constantino. A história prova que eles são mentirosos. Nós conhecemos a história dos adventistas. Não dá para passar panos quentes nisso, não. Quem fundou eles foi um satanista maçônico. A história comprova, nós veremos que Guilherme Miller, ele começou a ter revelações sobre a volta de Jesus servindo ao demônio. Em 1815, em 1831 ele falou: vou abandonar o demônio porque Jesus está próximo de chegar. Que história é essa? Então eles inventam essa história, mas essa história aqui Constantino fez. Eu já citei o livro para vocês, A Espada de Constantino, porque esses bispos católicos, eles vão iniciar uma perseguição aos judeus. Os judeus, eles não sofriam no Império Romano. Eles não sofriam. Bom, sofreram quando fizeram rebeliões, né? Mas depois passou um tempo, os imperadores esqueceram a rebelião, permitiram que os judeus ensinassem a lei novamente, porque eles estavam proibidos por Adriano, lá no ano 135. Então os judeus passaram a ter uma vida normal no Império Romano. Mas esses bispos, que junto com Constantino começam uma perseguição aos judeus. Se você ler, é um livro, né? Deve ter umas 600 páginas, tudo contando história de perseguição de Constantino aos judeus. Eu me dedico mais a essa história quando estou contando a história de Israel. Mas é importante vocês saberem aqui, porque são perseguidores de cristãos e de judeus. E a Igreja Católica vai fazer a mesma coisa na história. E prossegue. No final de sua vida, o imperador permitiu que um povoado na Úmbria, Itália, construísse um templo dedicado a ele e sua família, e nomeou sacerdotes pagãos para esse templo. Irmãos, se vocês forem pegando, eu peguei aqui alguns exemplos de historiadores, né? A coisa assim, um cristão de verdade, ele jamais vai dizer que isso aqui é cristianismo. Ele jamais vai fazer isso. Ele vai dizer, olha, existiu uma igreja fora dessa igreja. Aqui ele chama essa igreja de donatista, mas nós veremos, os novacianos, por exemplo, também existem. E outras igrejas que eram menores, tá bom? Essas são grandes igrejas conhecidas na história, novacianos e donatistas, mas outras igrejas menores. Nós veremos pastores que terão que fugir para as montanhas da Suíça. Tem diversas histórias de pastores que têm que fugir com a sua igreja. E outros que não conseguem fugir, eles são mortos. Eles são mortos. Ok?